Ok, gente. Gravação iniciada. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um evento aqui da comunidade YPF, né? Chapter Norte e Nordeste. Temos a Bruninha aqui que está com a gente ali, que é a nossa veterana aí nesse aspecto de comunidade, já fez milhares e milhares de eventos. Da última vez, a gente teve aqui o Michel como convidado, que trouxe um assunto muito relevante. A galera no LinkedIn falou bastante lá, depois que eu postei sobre o YPF Link Query. E aí o Michel tá fazendo a maratona, né? Tem esse evento aqui que ele vai estar falando para a gente aqui sobre uma outra solução da YPF, que é o YPF Document Understand, para a gente poder entender como a gente consegue combinar ali automação com inteligência artificial. O Michel vai falar um pouco mais sobre isso. E dia 1º de outubro a gente já vai ter outro evento no finalzinho. Deixo para vocês aí algumas recomendações a respeito disso. E a ideia é isso. A ideia não é que eu fique aqui o tempo inteiro fazendo um evento e falando, senão vocês vão aí acabar enjoando um pouco do Eri. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando algumas pessoas que eu conheço aí, estou fazendo alguns convites para que elas venham aqui na comunidade e dividam com todos nós um pouco da sua expertise. E o melhor de tudo é que são profissionais que aplicam isso no seu dia a dia, né? Então, a gente tem aqui uma grande chance de trocar experiência com isso, fortalecer cada vez mais a comunidade. Quem está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Eri Matea, tem um canal no YouTube aí chamado Automatize com Eri Matea Lima, e sou professor aqui na Universidade de Fortaleza e também em 2025 aqui fui nomeado como o YPF MVP, né? Sou bem assim presente aí nas redes sociais, falando mais sobre automação e IA. E é isso, sempre um prazer estar com todos vocês aqui. Já passo de imediato aqui a palavra para o Michel. O Michel vai cobrir todo o conteúdo. E aí logo depois, no finalzinho, a gente abre ali uns 5 minutinhos, dá uma resposta, de perguntas e respostas, faz aquela velha foto da alegria, aquele velho post no LinkedIn, todo mundo sorrindo. E é isso, gente. Michel, fica à vontade. Michel estava aqui na última vez, mas a gente pode ter carinhas novas, então fica à vontade para se apresentar e seguir aí com conteúdo. Acho que o pessoal vai virar fã do Michel aí, de tanto que ele vai aparecer aqui com a gente aqui, pessoal. Mas é isso, ele é excelente mesmo. Vai, Michel. Beleza, obrigado, Eri. Bom, vou me apresentar de novo, aí pode ser que tenha algumas pessoas que não estavam no último, né? Eu sou Michael, eu trabalho ali com o pessoal também no Grupo Três Corações, né? Como arquiteto ali de algumas soluções, de algumas frentes. Trabalho há bastante tempo com RPA já, então trabalho com o UiPath especificamente desde 2017, então sou veterano aí de UiPath. Trabalhei com outras plataformas também, né? Sou engenheiro de software por formação, né? Mas nos últimos anos tenho focado bastante em automação, né? E é isso, falando um pouquinho de mim aí. Ei, Michel, curiosidade, viu? Quando eu encontrei o Michel aí no mercado de trabalho, ele foi uma das poucas pessoas que eu conheci que instalou o Orchestrator, cara, o Braves. Eu sou dessa época, Orchestrator hein, que é Eri? só em nuvem. Eu era da época que a gente precisava instalar toda a infraestrutura on-premise, né? Aí eu Precisava olhei assim, subir a que cara é aplicação esse, velho? web. Pelo amor de É, Deus. lá em Então 2017. pronto. Aí eu Peguei a falei, esse versão cara mesmo, ó. 2016 do iPath, para vocês terem uma Aí eu, ideia. esse cara mesmo, velho. O cara Era instalou. É muito da época que diferente. instalava o Orchestrator, então tá bom. Deixa aí. Mas é isso aí, pessoal. Então eu vou trazer para vocês aqui um conteúdo bem legal, que é o Document Understanding, né? Mas eu vou focar nas novidades, né? Porque já é uma solução que a gente já usa há bastante tempo, né? Já está aí há alguns anos, né? Aí eu vou mostrar para vocês ali qual que é a ideia, né, dele, da solução clássica, e aí a gente vai fazer algo que vai ser bem mais legal, que é ir para a solução moderna, né? Para a experiência moderna, que ela é bem diferente da clássica, né? Então, vocês vão conseguir ver aí as diferenças, né? A gente vai trabalhar um pouquinho com GenAI também, né? Usar ali prompt, então vai ser bem legal, tá? Deixa eu compartilhar aqui, e aí eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo minha tela já? Sim, carregou aqui pra gente. Tá, então eu vou falar um pouquinho da solução clássica, vou mostrar um vídeo de um cara que é bem bom aqui, tá? Aí na comunidade, que tem vídeos já falando dessa solução aí, então... Mas, assim, o que é o Document Understanding, né? Então, ele é basicamente ali a solução, né? Para fazer processamento inteligente de documentos, né? Ele começou muito baseado em templates mesmo, né? Então, esse diagrama aqui ele é bem legal
para a gente entender, né, como que é o framework, que a gente chama de framework, né, do Document Understanding, e quais são algumas das etapas, né? Então, falando aqui da versão clássica, a gente já tem isso há alguns anos, tá? Mas basicamente a gente precisa definir taxonomia. O que é uma taxonomia, né? Então, os tipos de documentos, os campos, o que a palavra significa mesmo, taxonomia, né? A gente tem a etapa ali do digitais, né, que é eu transformar esse arquivo de uma forma que fique visível dentro da automação, no nosso caso aqui, transformar em texto, alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente usa o OCR aqui, né? Tem toda a parte de classificação de documentos, extração de dados, né? Então tem uma série de componentes dentro desse framework, né? Dessa solução, né? E aí, o que eu comentei aqui, tem um cara aí que é bem bom na nossa comunidade, que é o Eri, então ele tem um vídeo Ixi, aqui, faz tempo aí, viu, cara? Esse vídeo aí, 1900, lá vai. e ele mostra um pouquinho dessa solução Quando clássica, foi que né? eu postei isso aí, cara? Deixa eu ver ali qual foi a data. Cara, é de um ano atrás, hein? Meu Um Deus, ano. meu Deus. Mas deixa eu aproveitar aqui, gente, já que o Michel vai trazer um ponto e trazer esse contexto para vocês. Eu não sei se todos já tiveram acesso aí ao Document Understand, certo? Mas aí só fazendo um pequeno adendo. Então imagina, né, que você ali é um desenvolvedor que faz ali as suas automações no dia a dia. Imagina que você tem um documento que tem um layout específico e você consegue ali fazer as devidas extrações daquele documento. Só que você pode vivenciar um cenário que é bem comum. Então vamos entrar no contexto aqui de nota fiscal de serviço. Nota fiscal de serviço, ela não é um documento que tem apenas um layout. Nota fiscal de serviço, até o momento, nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil e para cada município existe uma nota fiscal diferente. Você até pode tentar automatizar isso dessa forma, utilizando ali regex. Só que eu acho que você não vai acabar nunca, né? Até você conseguir construir ali 5.500 validações por layout. Para cada layout, se tiver 15 campos para você extrair, então, isso é um cálculo meio que exponencial, né? 15 vezes 5.500 documentos, então é impossível dar manutenção disso. Então, a gente pode utilizar a inteligência artificial, que nesse caso é o IPF Documented Stand, o Michel vai discorrer melhor aí sobre a solução, que é uma solução do IPF capaz de ler, interpretar aquela informação, classificá-la, por exemplo, se isso é uma nota fiscal ou não é, e extrair ali os campos que são necessários para que a gente consiga depois estruturar isso em uma tabela e aí a automação conseguir fazer a próxima etapa do processo. Então, de uma forma geral, já que o Michel deu essa deixa aí nesse vídeo aí do YouTube, que me pegou de surpresa, né? Isso aí agora foi de boa. É Mas é isso, isso aí, Michel. isso aí. Nada sabendo aí, fica à vontade aí. É exatamente isso aí. Então, o contexto é esse mesmo, a gente conseguir fazer esse processamento, né, de diversos tipos de documentos, né, de uma forma mais otimizada, né, de uma forma mais inteligente. E aí o que eu comentei aqui é que tem um vídeo do Eri, assim como tem vários outros vídeos também aqui detalhando bastante esse framework, né? E aí por isso que eu não trouxe o foco nesse framework, eu trouxe foco na solução nova, que é algo bem recente. E é algo que vocês vão ver que simplifica muito, né, ali essa estrutura aqui. Então, na solução nova, a gente não tem mais essa questão aqui de taxonomia, de digitais, a gente não tem uma série de etapas aqui, né? Ela é muito simplificada, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui onde que a gente encontra isso, né? E como que a gente começa, como que começamos a fazer a configuração disso, né? Então, é basicamente ativar ali, né, o Document Understanding, né? Então, para quem não sabe como fazer isso, a gente vai lá pelo painel de admin, né? Então a gente vai pelo painel de admin e aí aqui dentro de serviços a gente consegue, né, ativar, né, os serviços, né? Então aqui eu já ativei todos os que tinha, né? Mas se não tiver ativo aqui, aparece aqui uma opção para adicionar os novos serviços, ativar eles, né? Então é por aqui que a gente vai ativar, tá? Para Michel, esse daí conseguir é um acessar. Tenant Enterprise, né? Isso. Legal. Para essa experiência moderna que eu vou mostrar aqui, não é necessário o Enterprise. Mas eu coloquei um Enterprise porque eu fiz o clássico e o clássico ele usa o AI Center. Ele é Ok, linkado no AI Center e o AI Center a gente só consegue com o Enterprise, né? Então eu estou perfeito. com um trial aqui, mas para a experiência moderna só usando o Document Understanding a gente não precisa, tá? E aí aqui quando eu vou para dentro do módulo aqui, então aqui eu já tenho algumas novidades, né? Eu tenho isso aqui que é bem novo, inclusive, né? De alguns meses atrás,
É até um tema novo aí para a gente explorar futuramente, né? Que ele é bem legal, que ele faz toda a parte de integração com o Communications Mining, né? Então ele é uma forma mais robusta, mas é muito novo ainda, né? Então ele tem uma abrangência maior, eu diria, né? Não é focado só em Document Understanding, né? Mas ele já está entrando aqui, então ele vai ficar aqui disponível provavelmente, né? Eu não sei se ele já está em todas as regiões, né? Mas é uma solução à parte, né? Que está relacionada com o processamento inteligente, né? E aí, falando do Document Understanding, quando a gente chega aqui dentro do módulo aqui, nós temos as duas opções. Então, temos o Classic, que é todo aquele desenho aqui, né? Que a gente viu, né? Então, eu tenho que usar aquele framework. E o Classic, ele está atrelado ao AI Center. Então, ele é uma estrutura um pouco mais robusta, um pouco mais complexa, né? E eu tenho a experiência moderna, né? Então eu vou abrir aqui alguns que eu já criei mais cedo, só porque a gente tem um tempo de treinamento ali, né, dos documentos, né? Então eu criei um mais cedo, mas eu vou criar um do zero também aqui para a gente ver. Dentro do Classic eu tenho, né, aquela estrutura convencional que provavelmente a maioria das pessoas aqui já devem ter visto isso, já deve ter trabalhado com isso. Então, como eu falei, tem muito conteúdo já, né, ensinando aqui como que a gente usa, né, essa visão de extrator, de classifier, né? Ele é linkado ao AI Center, então ele aparece, as pipelines aparecem no AI Center, né? E aí a versão moderna, ela é uma versão que ela veio para trazer uma experiência guiada, então ela é muito mais simplificada, né? Então ela é baseada em treinamento, o treinamento ele é automático, né? Eu tenho a etapa de labeling, que é fazer ali pegar os meus campos, né? Indicar que aqui é chamado de annotating, né? Mas ela é uma experiência muito mais simplificada, né? Então eu basicamente subo um dataset, né, aqui dentro, faço a parte de nomear, de indicar os meus campos, que seria como se fosse a taxonomia, né? Faço a parte de annotation. Aqui eu não estou clicando aqui porque eu vou abrir um novo para a gente ver, né? E eu treino. E aí esse treinamento começa automaticamente. A partir desse momento eu já consigo publicar esse projeto e consigo utilizar ele no Studio Web ou no Studio Desktop. Então ele é muito simplificado, né? E com ele é usado combinado com um novo pacote também. A gente tem um package que é o Document Understanding, que não é mais aquele OCR que eu vou mostrar no estúdio ali, né? Que ele também traz as novas activities, né? Com uma forma mais fácil de utilizar, né? Então vamos fazer um do zero aqui, só para a gente entender como que funciona, né? Eu vou criar aqui um. Eu peguei aqui um dataset de invoice, né? Só para a gente testar, né? Então são vários tipos de invoice, né? Vamos criar ele no Modern. E aí aqui o que eu falei, a gente já vê aqui que é muito simplificado, né? Então é uma experiência guiada, né? O que eu tenho que fazer aqui? Subir, né, um dataset, criar um tipo de documento, né? Eu vou criar invoice temp aqui só para a gente não diferenciar do que já está criado ali, né? Dentro aqui desse tipo de documento, eu vou subir alguns documentos para fazer o treinamento, né? Então eu subo alguns documentos aqui, né? Aqui são vários tipos, modelos de invoice, né? Aí quando eu subo esse documento aqui, ele vai carregar aqui os documentos e eu também posso ir na parte do Document Type Manager aqui para indicar os campos que eu quero, né? Então aqui é como se eu fosse. É aquilo que eu usava quando eu fazia lá o Taxonomy Manager lá, né? Quando eu abria dentro do estúdio a taxonomia para criar os grupos, né? As subdivisões ali, os tipos de documentos e os campos, né? Então eu vou indicar aqui os campos que eu preciso, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, invoice number, né? É importante também eu atualizar aqui o ID, porque é esse ID que a gente vai usar em alguns pontos da automação, né? Eu vou colocar aqui um invoice date, por exemplo, né? Aí esse eu posso pôr do tipo date. Também vou atualizar aqui o ID. Vou colocar assim só para não dar conflito com os que eu já tenho ali de teste, né?
Então, salvo aqui, eu coloquei só esses dois campos porque como são muitos documentos ali, né, só para a gente agilizar, né, mas eu posso colocar tabela, posso colocar aqui também outros tipos de campos, né. E aí aqui eu subi o meu dataset, né, e eu fiz a parte de indicar quais campos eu preciso identificar nesses documentos, desse dataset, desse conjunto, né. E aí aqui começa a fase do annotating, né. Então aqui é o que a gente convencionalmente chama de labeling, né, que é eu pegar e identificar quais são os campos que eu uso dentro desses documentos aqui e ensinar ali para dentro desse projeto aqui, eu ensinar onde estão esses campos dentro desses modelos que eu tenho aqui, né? Dentro desses documentos que eu tenho aqui, né? E aí, basicamente, aqui é aquele processo que a gente já conhece, todo mundo conhece, né? O de labeling, né? Então eu vou indicando aqui, né? Então, invoice number, né? Que é o meu número da invoice, né? Então eu clico nele e eu posso usar o atalho ou indicar por aqui, né? Então eu posso indicar que o invoice number é aqui, né? Coloco o invoice date, indico que é por aqui. Posso fazer dessa forma aqui, ou eu posso, e aí ele vai ficando com esse shieldzinho verde aqui, porque ele vai entendendo que eu já consegui indicar os campos aqui, né? Ou eu posso fazer de uma forma mais rápida aqui com o próprio atalho, né? Então eu vou indicando aqui invoice date, né? Clico, coloco o atalho, invoice number, né? Clico, coloco o atalho. Então também funciona nesse formato. E aí, à medida que eu vou indicando todos esses campos nas invoices aqui, né? Quando eu termino de indicar esse dataset, né? Ele vai iniciar o treinamento automaticamente, né? Então a gente pode até tentar indicar aqui, mas como são muitos documentos, né? Eu vou mostrar no que está pronto já, né? E aí, uma vez que eu inicio esse treinamento aqui, né? Ele vai mostrar aqui qual que foi o score desse treinamento, né? E vai deixar preparado para que eu possa publicar, né? Então agora eu vou ir para o outro, só que esse treinamento aqui, dependendo do tamanho do teu dataset, né, do teu conjunto de documentos aqui, ele pode demorar. Então, por exemplo, eu fiz um teste com 30 notas, ele levou uns 10 minutos aqui, né? Por isso que eu não vou rodar ele de novo aqui. Aí eu vou pegar o que eu já fiz mais cedo aqui para a gente ver, né? Então esse foi o que eu fiz mais cedo aqui, né? Ele já está pronto esse daqui. E aí depois que eu fiz esse treinamento ali, que eu fiz toda a parte de indicar aqui, né, o labeling ali ou o annotate, né, que é o processo de indicar aqui, né, data da nota, número da nota, né, faço isso para todos os campos. Ele roda o treinamento, que foi lá no outro documento a gente viu que estava training not started, né, então ele não tinha começado ainda, aqui ele já rodou, né, o treinamento, e aí ele vai me dar um score aqui, então ele vai me falar aqui algumas informações desse meu dataset, né, então ele vai falar, aqui nesse caso ele está dizendo que ele está com uma classificação boa, né, que eu já estou com um número relativamente bom para começar a usar esse tipo de documento aqui, né. E aí ele dá umas dicas aqui também, né, ele fala que eu posso aumentar o número de itens aqui, que eu posso colocar itens com mais páginas, né, então ele tem uma série de métricas aqui, né, que ele vai mostrando. E uma vez que eu passei, então eu passei pela fase de build, onde eu subi os meus documentos aqui, né? Criei o meu modelo, né? Eu dou um add document type aqui, crio o meu modelo, criei aqui, por exemplo, um invoice. Subi o meu dataset, né? Indiquei os meus campos aqui dentro, os campos que eu quero dentro desse tipo de documento. Fiz o processo de annotating, que é indicar lá dentro, treinar lá dentro os modelos, né? Tagueando os campos. Rodei o meu treinamento, então eu estou pronto para ele já me deu a métrica aqui dentro do Measure, né? Então ele já me deu a métrica aqui de como que está esse dataset. Aí eu posso para a etapa de Publish. E aí a etapa de Publish ela é muito simples. Então é basicamente eu criar um projeto, né? Uma nova versão, indicar aqui qual é o meu documento, né? Qual é o meu modelo, né? No caso aqui eu tenho só o invoice, né? E uma vez que eu indico aqui, né, eu dou um deploy, aqui ele fica disponível. Então eu dei um deploy aqui na minha primeira versão desse documento. E aí, uma vez ele estando disponível, eu consigo utilizar. Então eu posso ir direto para o Studio Web aqui, né? Ele já me dá o link ali para eu ir direto para o Studio Web. Quando eu clico aqui, ele já cria um projeto para mim no Studio Web, ou eu posso usar no desktop também, né? Se eu tiver conectado na mesma conta, né? Então aqui pelo Studio Web ele já cria, já traz prontinho, né?
estruturado ali um modelo de como usar aquele projeto, né? E lá pelo estúdio, pelo desktop, a gente precisa realmente montar ele, né? Mas aqui ele já trouxe, então ele está trazendo aqui, Molezinha, né? O negócio já vem feito, olha aí. ele já vem um pronto, então ele já indica o modelo certinho aqui, já indica a versão, qual que é o tipo de documento, quais são os campos que tem dentro desse documento, né? Dentro desse modelo. Ele traz algo bem, assim, bem mastigado já dentro do web aqui, né? Mas a gente pode fazer no desktop também, que é o que eu vou mostrar, né? No exemplo. Excelente, cara. Tem umas Além perguntas de. aqui, viu? O povo já tá botando umas perguntas aqui, mas vou segurar aqui, vai, Michel, para depois a gente vai. Depois eu vou responder aqui também, gente, fazer umas Ah, contribuições, tá beleza. bom? Tá, vamos fechar só essa parte da visualização aí a gente pode ir para as perguntas. Mas fique à vontade aí, Uhum, caso queira colocar. Daqui a pouco eu também, eu tô vendo aqui que uhum. algumas pessoas estão respondendo, o Gabriel respondeu, depois eu vou trazer aqui uma outra perspectiva para vocês também. Ah, Fica aí, Michel, perfeito. vai. Eu não tô vendo aqui as perguntas, tá, pessoal? Não, Mas a gente fiquem à vai vontade controlando para aqui. interromper também, Parte tá? aí. Uma coisa bem legal também aqui desse módulo aqui é que ele já me dá também as opções de API, né? Então eu já consigo ver aqui Excelente. todo o código, né? Se eu quiser integrar com algum sistema que usa Node ou o próprio Java, Python, né? Ele já me traz aqui, né? Meio que pronto, né? Organizado para que eu possa consumir esse projeto aqui. E aí, então a gente já está com o projeto publicado, pronto para utilizar, né? E aí eu tenho uma etapa de monitoramento também aqui. Então, no monitoramento aqui, ele mostra algumas informações, né? Mostra inclusive documentos que foram processados. Então, eu rodei alguns documentos aqui. Ele mostra como se fosse uma espécie de fila, né? Então, dentro do próprio monitoramento do projeto, né? Então, eu consigo abrir aqui o documento que foi processado, né? Esses documentos aqui que mostram nessa lista, eu rodei lá pelo estúdio desktop, mas ele registra aqui, né? Mostra ali a precisão, né, do documento, a confiabilidade, né? E aí você consegue monitorar, inclusive, o que você publicou aqui, publicar novas versões, né? E agora eu vou mostrar um pouquinho dentro do estúdio, tá? Como que a gente usa dentro do estúdio desktop, né? Então eu preparei dois modelos aqui. O primeiro é o mais tradicional, né? É, Deixa eu só mostrar aqui para vocês a questão dos packages, né? Dentro daquele Classic, o pessoal que já utilizou provavelmente vai lembrar, a gente usava muito esse pacote aqui, né? O Intelligent OCR aqui, né? Então esse pacote, quando a gente instala ele carrega uma série de activities aqui, né? Que são aquelas que a gente viu no desenho do framework. Então, eu tenho aqui, por exemplo, load taxonomy para eu carregar a taxonomia, eu tenho a parte de digitais e eu tenho a parte também de extract. Então, eu tenho todos os modos, as funcionalidades daquele framework mais clássico dentro desse pacote aqui, né? E esse outro pacote aqui, que é o Document Understanding mesmo, ele me traz as funcionalidades mais simplificadas para que eu use com essa experiência moderna, né? Então ele fica aqui, deixa eu mostrar para vocês, né? Então eu tenho aqui menos opções, mas são opções que cobrem o que eu fazia da outra forma, então eu não preciso mais usar aqui esse Taxonomy Manager aqui, criar, né, aqui a taxonomia e tudo mais, né? Eu até criei ali dentro de um outro projeto para testar, mas eu não preciso de fato criar isso daqui, né? Eu consigo usar de uma forma muito mais simplificada, né? Então, basicamente, o que que eu faço aqui? Eu uso o meu Extract Document Data, né? Passo um arquivo. Então, aqui eu estou passando manual mesmo ali, só para testar, né? Mas a gente vai estar dentro de um for, vai ter toda uma lógica, vai estar dentro de um performer, né? No framework, vou estar consumindo de uma fila, né? Mas aqui eu estou testando um documento unitariamente, né? Então, eu passo esse documento. Aí, aqui dentro do meu projeto, eu escolho aqui, né? Qual que é o meu projeto. Então, eu tenho lá... Esse invoice foi o que a gente criou agora há pouco para testar lá, né? Esses dois eram os que eu já tinha. Então, eu indico aqui que é o meu projeto lá da experiência moderna, né? Coloco a versão, que é aquela versão que aparece no publish aqui, né? Então, é aqui, né? A versão que aparece aqui.
e indico qual que é o modelo, porque eu posso criar mais de um tipo de documento dentro do mesmo projeto, né? Nesse caso aqui eu criei só do invoice. E aí quando eu indico aqui o modelo, ele já traz os campos que eu indiquei lá no Document Type Management, né? Naquela aba onde eu indico os campos. Então ele é simples dessa forma, né? Então eu não preciso indicar da taxonomia, carregar taxonomia, eu só uso essa atividade aqui, aponto para ali para o meu projeto, né? Gero aqui uma saída, né? E aí, através dessa saída, eu consigo buscar os campos, né? Então eu tenho aqui criei ali um document data, né? Daí eu posso colocar aqui ponto .data e aqui eu vou trazer os campos que eu tenho, que eu gerei lá, né? No caso eu gerei número da nota, né? Gerei a data da nota, né? Então ele é extremamente simples de utilizar, né? E aí aqui eu só coloquei ali fiz um testezinho para a gente ver ele rodando e se registrando, né? Então a gente pode fazer um teste aqui, rodar ele nesse formato aqui e ver ele extrair usando esse modelo ali de documento e registrando em uma planilha, por exemplo, né? Deixa só eu pegar a planilha, ver se ela tá, mostrar para vocês aqui que ela tá limpa, né? Então eu tenho essa planilha aqui, né? E aí eu posso indicar aqui, eu tenho uma série de notas e modelos de notas, né? Eu vou indicar aqui, pegar alguma aqui, né, dentro dos meus modelos, né? Pegar uma com tax, por exemplo, com imposto, né? Indiquei ela aqui, né? Aqui já está configurado e a gente pode rodar e ver o resultado dessa extração, tá? Então ele vai utilizar o treinamento, aqueles documentos que eu usei para fazer o treinamento, vai pegar esse modelo aqui, né, de documento, com base nesse treinamento que foi feito, né, e vai buscar esses dois campos lá dentro, né, para esse documento que eu indiquei, né. E aí, depois que ele rodar isso, ele vai dar um append ali, um append bem simples dentro daquela planilha, só para a gente ver ali ele extraindo. Vai mostrar no log aqui também, né. E aí, depois que a gente rodar essa versão tradicional, entre aspas, né, eu vou mostrar para vocês um passo a mais, que é a gente usar o GenAI, que aí eu simplifico mais ainda, que é quando eu não preciso nem treinar os meus documentos, né? Então, mas vamos ver primeiro a experiência moderna, convencional, digamos assim, né? Então ele pegou aqui, né? Extraiu ali o número da nota, extraiu ali a data, né? A gente pode ver lá no arquivo de saída se ele gerou certinho isso, né? E aí a gente pode abrir a nota, né? Então tá aqui. Deixa eu ver qual nota que eu indiquei, que eu não lembro mais. Foi a 5. Vamos pegar aqui no nosso dataset aqui, nos nossos exemplos. Então, acho que era aqui dentro, uma dessas, né? Então ele está aqui, né? A data. Vamos ver se ele bate, né? A data 29 de março, né? Aqui. E o número, né? 543568. Né? Sim. Aliás, eu acho que não é essa, hein? Será que eu indiquei a certa? Vamos ver aqui. Sample Documents. É o de 20%. Tá, vamos ver se é isso mesmo. Não é o no tax, é o de 20%, é esse daqui. É o que tem imposto de 20%. Agora ele bateu. 405.993, né? Aqui. E a data 29 de março. Aqui, 29 de março. Então a gente pode rodar para outros documentos aqui, mas como eles são o modelo para invoice, ele é bem apurado ali, né? Então é muito difícil dar erro aqui, né? E aí essa é a forma convencional onde eu estou customizando. Então a gente fez todo o passo todo o processo, né? De eu criar, treinar
com os meus documentos, né, customizar um tipo de documento para mim, indicar os campos, treinar isso e utilizar isso aqui dentro do estúdio, né? Então, por isso que a gente indica aqui o projeto, né? E aí isso eu posso aplicar, eu posso criar uma nota fiscal brasileira aqui, né? Posso criar uma nota de serviço, como ele comentou, né? Posso criar recibo, então vai servir para qualquer modelo de documento, né? Então eu só preciso indicar, treinar, quanto mais documentos eu colocar dentro aqui do meu dataset para treinar, maior aumenta, né, essa nota aqui, né? E mais apurado fica o modelo. Tá trazendo uma contribuição, Michel, aqui. Sim, O pessoal, né, fez um questionamento de quantos documentos eram necessários. Por mais que a plataforma, né, ela recomende ali um conjunto mínimo de documentos, isso não necessariamente é uma realidade. Porque quando a gente está falando de inteligência artificial, tem uma coisa que eu vou aproveitar aqui e fazer um pequeno parênteses. Aí, Michel, uhum, depois tu segue aí. Olha, perfeito. imagina a inteligência artificial como uma grande disciplina, da mesma forma como a gente tem história, né, que lida ali com os fatos que ocorreram no passado e permite que a gente compreenda o comportamento humano e como a sociedade acontece hoje, matemática que ajuda a gente a desenvolver o raciocínio lógico, capacidade de resolução de problemas. Então, entenda ali a inteligência artificial como uma disciplina do ramo da ciência da computação que estuda mecanismos e formas que concedem às máquinas, sistemas, a capacidade de executar tarefas que requerem ali discernimento, né? Inteligência humana, vamos chamar assim. E uma dessas formas é fazer com que a inteligência artificial se alimente do conhecimento contido ali no histórico de dados, ele aprenda a relação de causa e efeito entre as informações que estão ali e consiga fazer predições. E quando a gente fala, vou treinar 30 documentos, isso é suficiente? Não necessariamente. Dependendo da qualidade do teu documento, pode ser que tu tenha uma acurácia. Eu vou extrair aqui o total da nota, ou o CNPJ da nota, com acurácia de 67%. Isso não necessariamente é bom. Você, de repente, pode até passar pela etapa de homologação ali com a área de negócio com 30 documentos. Mas se você for para produção e lá tiver um universo de documentos que é maior do que aquela quantidade de documentos que você treinou, não adianta. Você vai ter que treinar de novo, porque se você tiver estabelecido ali como uma taxa de corte mínima de ter uma acurácia de 80%, só para aquele universozinho de 30, deu tudo certo. Mas quando você vai para Go Live ali e o cenário muda, aí complica. Aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Tem até o Caio. O Caião ainda está aqui? Deixa eu ver aqui. Pô, o Caião está aqui, ó. O Tô Caião está aqui. aqui, treinou ali né, uma solução de IDP com isso. Caio, só para trazer teu depoimento, tu começou com quantos documentos ali na homologação ali? Na homologação, eu acho que foram na base de 30, 35, Terminou 40 no final, documentos. pronto, começou com 30, né? Aí enfim, tinha uma data de corte mínima. Qual era o percentual da data corte de mínima ali de extração? Que a gente precisava no mínimo de 80%, tanto de extração Pronto, quanto de classificação. 80%. No final, depois tu treinou 30, no final, para conseguir chegar perto disso, quanto documento tu treinou? Para produção, eu tive que subir mais de 1.000 documentos. Olha aí, ó, a brincadeira. Então, esse é só um exemplo prático que a gente traz. Por mais que tenha 30 documentos, não necessariamente isso vai ser suficiente. Isso vai Não. depender do universo de documentos que existe para aquele teu contexto. Aí a conta chega, né? Enfim, eu acho que foi legal trazer essa contribuição, porque foi uma pergunta aqui no que o pessoal teve no chat. Fica à vontade aí, Michel, para seguir Aqui é também. só para começar a brincar, né, pessoal? Porque na vida real, em produção, o volume é muito maior que isso, né? Então, é o que o Caio trouxe de exemplo ali, né? Então, quando a gente for colocar em produção, quando você vai colocar em produção mesmo, às vezes existem alguns desafios ali, né, com esse volume, né? Então, geralmente você usa muito mais que isso, né? Mas aqui a Excelente. plataforma ela dá um mínimo ali, pelo menos, para você começar a ter uns resultados, né? Para você começar a ver, né? Aí seguindo aqui, né? Eu até rodei mais um aqui só para a gente testar, né? E ver enquanto a gente estava falando ali, né? Ele está dando append aqui e tá validando, né? Dentro dessa questão da extração, eu também tenho a parte de classificação. Eu acabei não colocando aqui, mas eu vou puxar só para mostrar para vocês, porque eu quero focar no outro modelo com GenAI ali, para dar tempo da gente mostrar ele também, né? Mas o classificador, ele também funciona parecido com a ideia do clássico, né? Então, eu tenho aqui o meu classificador lá no modelo clássico, e aqui eu tenho essa atividade mais simplificada, mas ela também tem o Classify Document, né?
Então eu indico o documento, né? E aí eu indico ali dentro do meu projeto, né, o classificador dentro do meu projeto para ele classificar se aquilo é uma invoice, uma nota, um recibo, enfim, ele vai classificar o documento de acordo com aquele modelo, né? Ah, Michel, o povo tá querendo interagir aqui, viu, pessoal? Levantaram as mãos aí. Pode Pode ficar à ficar à vontade, vontade aí pra pessoal. falar, Pode pra seguir. gente gerar dinamicidade nesse Bem, negócio. Vamos aqui, por partes. Eu vou administrar o negócio aqui. Vamos primeiro, a Camila. Beleza. Michel, é só uma dúvida. Eu lembro que quando eu utilizava aquele framework antigo na versão clássica, quando você enviava para validação e sei lá, a operação corrigia e tal, ele guardava esses dados e eu podia retreinar, né? Como que fica isso aí a gente também na tem versão essas moderna? Tem? opções aqui. Eu tenho Aham, ali o Create Validation Task e tenho o Create aham, para criar a task e aguardar. aham. Então eu tenho, só que eles são mais simplificados, né? Entendi. Mas ele Quando eu envia os digo dados para lá também, né? também Ah, envia beleza. para isso. E aí, só que aqui às vezes eu uso a palavra simplificado, mas não que ele é menos útil, ele é mais fácil. Na verdade, não é nem que ele é simplificado, ele é mais fácil de utilizar, né? Mas eu Entendi. tenho aqui a opção de eu criar uma task de validação e indicar para onde eu mando isso, né? Entendi. Só que é uma experiência bem diferente do clássico, onde a gente tinha um monte de coisa para configurar. Eu tinha que entrar lá dentro do AI Center, criar na mão, né, as pipelines e tudo mais, né? Uhum. Aí Mas ele, lá no cloud, como que fica para retreinar só, tipo, onde que é mais ou menos? Precisa mostrar. ele vai ir para o mesmo lugar lá, né? Então eu não criei aqui o modelo, Uhum. mas ele geralmente vai para o AI Center, né? Então Ah, ele manda pro AI Center também? manda para o AI Mesmo, Center mesmo se eu na quiser. moderna? Mesmo moderno, eu posso indicar para ir para o AI Center e ele pode ir para o Actions também. É que eu não habilitei o módulo aqui, né? Entendi. Mas ele funciona parecido quando eu uso o envio aqui, né? Das validações, quando eu uso a parte de validações, né? Faz até sentido, né? Que é o contexto de Human in the Loop ainda fazer, porque isso tudo vai depender da criticidade do negócio, né? Se você tem uma operação Ele que é muito mantém. complexa, se você tem uma operação muito complexa e a data e a taxa de corte, sei lá, for menor do que 95%, aí volta a colocar o Action Center lá no meio para seguir todo aquele processo, porque assim, isso não de certa forma não muda, porque isso é o esperado para qualquer projeto de IA que envolva Exatamente. machine learning, entendeu? Então, machine learning, que no caso é o que tem aqui também nesse sentido, é a capacidade. Você sempre vai ter a necessidade de retreinar algo, sempre vai ter. Aí o exemplo, para fechar aqui, imagina que tem um modelo de machine learning que é capaz de dizer se a gente tinha capacidade de cancelar ou não a assinatura de um serviço. Por exemplo, os dados que foram utilizados para fazer o treinamento desse modelo pode ter sofrido alguma alteração, por exemplo, na época que a gente teve a pandemia, que o consumo das pessoas variou totalmente de forma, ou seja, sempre aí, uma vez que os dados, né, mudaram o comportamento das pessoas, isso sempre vai requerer um treinamento. Então, assim, desse sentido parte da mesma lógica. Beleza? Perfeito. Bom, temos o próximo aqui, que é o Juliano. Vai, Juliano, manda a tua. É Juliano, né? Tá o JB. Juliano, é isso aí. Beleza. Manda a tua aí a gente deixa o Michel terminar aí, vai. Não, minha dúvida é rápida, é sobre a quantidade de documentos de treinamento lá. Quando, digamos que a gente subiu os 30 que ele pedem lá e não deu a acurácia necessária, é útil subir os mesmos documentos para fazer o treinamento, ou ele desconsidera, ou vai ser só uma perda de tempo mesmo subir, Hum, repetir o documento, já se que não tem a você quantidade que ele pede? se você subir exatamente com o mesmo nome, ele não vai deixar, inclusive. Porque ele valida o nome do documento, porque a ideia é que você não suba um documento repetido. Mas se É que você seja renomear, você meio que diferente, né? burla, né? Se você renomear, ele meio que burla e vai deixar passar. Só Mas que vai não é servir muito para o eficaz. treinamento? Não é muito eficaz, né? Não, não, viu, Juliano? O ideal é que, assim, cara, se você pegar cinco documentos e você mudar os nomes e subir para fechar os 30, cara, não vai te ajudar, porque o que você precisa é de variabilidade real do teu caso de uso, entendeu? Então, por exemplo, tu vai subir esses 5, talvez a acurácia do teu modelo ali seja de, sei lá, esses 5, né, só mudando o nome, que na verdade são 30 modelos dos mesmos 5. Aí vai dar 60%. Se tu subir 30 que são diferentes, vai dar 71, 72. Então,
o grande lance realmente não é quantidade e variabilidade, porque sim, tem até um aqui, eu acho que foi o Gabriel colocou no chat, que para conseguir abrir um escopo ali que ele estava atendendo, para conseguir atingir 80%, ele colocou 700 documentos. Então isso é importante, viu? Variabilidade. Senão tu vai cair no caso que a gente estava dando o exemplo aqui, que vai passar ali na homologação, mas quando for para produção vai dar só business exception ali, porque não atende a acurácia mínima esperada para o projeto. Beleza? Exatamente. Ok, obrigado. Esse ponto que eu comentei, até inclusive por não ser a ideia de eu subir documentos, né? Que eu até mostrei aqui, que se eu subir um documento com o mesmo nome, ele não deixa, porque a ideia é realmente eu não colocar o mesmo documento mais de uma vez dentro de um dataset, né? Fica à vontade Aí aí, Michel, para seguir, viu? eu vou seguir aqui para mostrar a partezinha final aqui. Eu não foquei muito nessa parte do classificador e de mandar para fazer a validação o human in the loop ali, né? Que é o humano no loop, porque ele é exatamente o que o clássico já faz, né? Mas aí eu Boa. quero mostrar para vocês aqui uma funcionalidade que é um pouquinho diferente, né? Que a gente usa aqui dentro das atividades dessa experiência moderna, né? Que é eu conseguir extrair dados sem eu ter um treinamento. Então aqui eu mostrei para vocês, né, eu extraindo dados com aquele treinamento que eu fiz aqui. Né? Então eu estou indicando esse meu projeto aqui, né, o V1 aqui, indicando ele para usar ele aqui. Né? Então indico dentro do meu projeto do Modern Experience, né, a V1, e uso aqui o modelo lá dentro. Então é o tradicional, mesmo dentro da experiência moderna, é a opção tradicional de eu treinar documentos, fazer o labeling dos documentos, né, e usar aquele modelo. Mas a gente tem uma possibilidade aqui, que é eu usar o Generative. Então, ao invés de eu indicar um projeto específico, eu seleciono a opção Generative Predefined aqui, né? Então, essa opção aqui, ele está me dizendo que eu posso usar IA generativa para identificar um documento por um prompt. E aí, como que a gente faz isso, né? Então, eu indico esse modelo, esse tipo de projeto aqui. Aí, ele vai abrir a parte do extractor, né? Dentro do extractor, eu seleciono ali... eu tenho algumas outras opções aqui, né? Mas elas estão em preview, em teste, né? Tem a opção de trabalhar com classificador também, mas a gente seleciona para fazer a extração, seleciona aqui o extractor, né? E aí eu seleciono esse extractor, e aí como que eu passo um prompt aqui dentro, né? Então é o mais simples possível, né? Invoice number, extraia para mim o número da invoice, extraia para mim a data da invoice. Se eu quiser colocar outra coisa que nem está no meu modelo, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, invoice total amount, né? E aí eu falo lá para minha IA generativa, né? No prompt, extraia, né? Invoice. Deixa eu tirar o mouse aqui para vocês verem. Invoice total amount. É um prompt. Isso daqui é um prompt. Então, quando eu enviar isso daqui, a IA generativa vai entender esse prompt e vai indicar aqui e vai buscar e colocar aqui dentro desses campos o que eu preciso, independente do documento, né? E aí eu consigo salvar esse modelo aqui, né? Vou habilitar aqui a parte de escrita, né? Para vocês verem aqui, né? Para a gente rodar um testezinho. Vou escrever lá dentro do meu Excel, é o mesmo modelo ali de escrever, só que vou escrever numa outra aba, né? Deixa eu mostrar aqui para a gente ver. Então, vou dar um append, só que eu vou dar um append aqui na outra aba aqui. E aí eu posso indicar lá um documento qualquer, né? Vamos ver qual que está aqui. Tá o 9. Pode ser esse 9 ou podemos mudar também, só para não ficar fixo ali, né? Vamos colocar algum outro aqui. Eu posso pegar qualquer modelo aqui. Vamos pegar um com esses daqui que geralmente são menores, né? Indico ali a invoice, né? Estou falando que eu vou usar vou usar o Document Understanding com um módulo de Generative para entender via prompt, né? Estou passando os prompts aqui do que eu quero buscar nesse documento. E aí vou escrever esse documento. Né? Então a gente consegue rodar ele aqui.
e ver ele extraindo isso. Então é mais uma forma de eu fazer também aquilo ali, mas agora sem eu sequer treinar um modelo. Então usando prompt, né? Aí assim, a gente abre um pouco de discussão assim, é tão seguro quanto os treinados? Talvez não seja, mas para projetos menores, mais simples, né? Talvez faça sentido pela questão da agilidade, né? Quando eu não tenho um dataset para treinar, né? Para testar, né? Então aí vai de avaliar, né? O que faz sentido, né? Então aqui ele já Cara, extraiu, tá vendo? isso aí foi uma boa observação. Inclusive, eu tenho uma contribuição para fazer aí quando tu concluir aí nesse ponto. Aí só para concluir aqui, ele fez exatamente a mesma coisa, só que agora ele não está usando o modelo, ele está usando prompts e ele está buscando dentro de um documento. Então eu posso indicar qualquer tipo de documento, qualquer campo e usar um prompt para definir o que é a característica daquele campo para ele extrair, né? E ele vai buscar isso de forma usando IA generativa, né? Vamos ver se ele escreveu aqui. E aí ele escreveu. Então agora ele colocou aqui o número da nota, a data, né? E o valor total. A gente pode até ver essa nota aqui para bater se realmente é isso, né? Deixa eu só ver qual que foi que a gente colocou. Tá dentro das invoices sem imposto A4. Então vamos ver só para a gente tirar a prova real aqui, né? Mas ele aqui, na maioria dos, praticamente 100% dos testes que eu fiz, ele trouxe muito bem aqui essa informação também. Para documentos mais simples, né? Então tá lá, né, o número da nota, aí 29 de março, né, que é a data, né? E aí o total ele trouxe 1046. Vamos ver se ele buscou certinho. Total 1046,16. Então ele buscou de forma mais flexível usando o Generative AI, né? Abre até a Não é outra discussão, né, opção, né? Michel? Aí Colocou se aqui, ó. vale a pena a gente usar isso em produção, em larga escala, para processos Vamos mais lá. críticos, a gente precisa abrir uma discussão quanto a isso. Gente, vamos Mas lá. é uma possibilidade, né? Esse é um ponto bem legal. Cobriu aqui, Michel, tudo o que a gente ia mostrar? Cobri o que eu tinha Então para vamos mostrar aproveitar aqui. aqui esses minutos finais para fechar essa discussão. A gente abre para uma pergunta. Enfim, gente, qual é o ponto? O ponto aqui que eu acho que é importante a gente levar em consideração. Então, imagine que você tem um caso de uso ali de extração de dados de notas fiscais. Nota fiscal de serviço, como eu já dei o exemplo, possui mais de 5.000 tipos de layouts. Então, pega 100, testa nessa estratégia aqui, utilizando extração de dados com GenAI, e testa isso ali usando a outra estratégia, que é a estratégia que envolve a preditiva, machine learning. Qual é o ponto? O ponto é que a IA generativa, ela não é um modelo especializado em extrair informações. A especialização de uma IA generativa é a capacidade de predição da próxima palavra que vai ocorrer dada um determinado contexto. E aí, nesse exemplo, eu nunca usei com GenAI em grande escala. Aí fica o convite para no dia que a gente tiver alguma pessoa que tenha usado com GenAI em grande escala, a gente conseguir trazer para cá e discutir. Mas qual é o ponto que eu estou trazendo aqui a atenção? Quando você está treinando naquele formato do labeling, além de você dizer o dado que você está extraindo, você também está passando algumas informações ali para a rede neural, que é a posição relativa de onde se encontra aquela informação. Altura X, posição tal. Então, além daquela informação, ele envia metadados que ajudam o modelo a identificar onde aquela informação está e principalmente em qual região do documento aquilo pode estar acontecendo. E isso, quando a gente está falando de machine learning, por definição, ele tem um contexto menor de aleatoriedade, certo? Porque ele está usando um modelo determinístico, né? E agora, quando a gente fala de IA generativa, a gente está falando de um modelo estocástico. Significa dizer o quê? Que sempre vai ocorrer o risco da aleatoriedade, que é o que algumas pessoas colocaram aqui no chat. O meu ponto é, se são documentos simples, com pouca variabilidade, a chance de você conseguir resolver só com GenAI é muito legal. Mas você sempre vai ter que fazer um teste para você entender qual o cenário melhor se aplica. E é natural, acho que foi muito positivo o Michel trazer essas duas abordagens, porque quando a gente vê as duas, a próxima pergunta que a gente faz é, aquele outro ia ter que ter o trabalho de fazer a rotulação, né?
fazer o processo de labeling ali de todos os campos. Esse aqui é molezinha, é só chegar lá e escrever e dizer extrair. Então, às vezes, dá falso positivo, certo? Às vezes dá falso positivo quando você usa só GenAI. GenAI não é uma IA especializada, é uma IA com a capacidade de predição do próximo token, a não ser que essa GenAI que esteja sendo utilizada aqui tenha sido alguma que tenha passado por um processo de fine tuning, né? Então, se foi nesse sentido aqui, eu não tenho essa informação. Mas, de forma geral, até porque se a gente também quisesse fazer isso via API, né? Via requisição via API, para os LLM provider que a gente já tem ali, OpenAI, Gemini, a gente também conseguiria. Só que sempre vai esse ponto aí da aleatoriedade. Bom, era essa a contribuição. A gente passa só mais alguns minutinhos aqui para a gente fechar. Pessoal, alguém quer aproveitar e fazer alguma pergunta aí para o Michael? Porque a gente trouxe um pouco mais de dinamismo, até para o Michael não se sentir sozinho, né? Estava fazendo a apresentação aqui, a gente interagindo com ele, ele fica ali mais feliz. Mas eu queria abrir para vocês, se tem. Senão a gente, se não tiver, a gente vai aqui para os avisos finais e a gente encerra. Não? Dole 1, Dole 2, Dole 3. É isso. Então, ó, vou mandar aqui no chat para vocês, ó. Isso aqui é o próximo Eu evento. levantei a mão, pô. Opa! Alguém levantou a mão? Eu vi que tem umas perguntas suas ali. É exatamente isso que eu ia falar. Sobre o GenAI. A gente consegue controlar a versão que vai usar no estúdio. Não, se diz indicar um modelo específico, se eu estou usando. Não dá. Pelo E menos. caso falhar, a gente consegue apontar o erro dela para no próximo fluxo corrigir? Também não. Ele é muito mais limitado, por isso que a gente está trazendo toda essa discussão, né? Assim, tem que ter muita certeza que você precisa usar, que você vai usar aquilo, ele precisa ser um escopo bem mais limitado, um documento mais simples, né? Um processo não tão crítico, que aí talvez valha a pena você utilizar pela questão de agilidade. Você não precisa ficar treinando os modelos, você não precisa gerenciar toda aquela parte de projeto. Você coloca direto dentro do teu estúdio ali, né? No projeto, né? No código e usa direto por ali. Mas ele não tem a possibilidade de eu fazer ali o fine tuning ou de eu fazer regular temperatura, essas coisas assim, não tem, eu não tenho nem, pelo menos nessa versão não tem, né? Pode ser que futuramente a gente veja, né, em próximas atualizações, essa funcionalidade de conseguir customizar mais, né? Mas por enquanto não, por enquanto ele é bem genérico mesmo. Tem uma pergunta legal aqui, ó, do Arthur também. Arthur perguntou, é possível bater 100% de confiança? Eita, e agora, hein? O que a gente responde? Eu acho difícil, hein? Mas dá para chegar perto. Vou trazer um contexto para vocês também aí. Eu acho assim, ó, que é legal a gente ter essas perguntas que envolvem IA. É importante que vocês entendam o conceito de overfitting e underfitting. Ou seja, não é esperado de um modelo de machine learning que ele bata 100% de confiança, porque se ele bater 100% de confiança, significa dizer que ele não está bom. Que doido isso, né? Então vamos fazer uma analogia aqui bem prática sobre isso. Então imagina que você vai almoçar em um restaurante e aí você aprende nesse restaurante 5 estrelas como você deve se comportar lá. Opa, 50 talheres, 50 garfos diferentes, 50 facas, um lençozinho para você colocar aqui nas pernas, né? E aí você se alimentar disso. Aí você aprendeu aquele comportamento. Aí um belo dia, teus amigos chamam ali para um amigo secreto, do lado da esquina, tem ali um barzinho, né, que vende ali um lanche, coisa e tal. Esse comportamento que você teve nesse restaurante 5 estrelas se aplica para esse outro ambiente? Não necessariamente. Então é como se você estivesse assumindo que um comportamento específico serve para qualquer cenário. Então, quando a gente entra num contexto de treinamento de modelos de machine learning, o que o modelo está aprendendo é a generalização. Ele precisa entender qual é a generalização matemática que permite com que ele faça uma relação de causa e efeito. Então, quando ele aprende a generalização matemática, ele é capaz de identificar um outro cenário que parece com aquele e fazer uma predição. Porque se ele bater 100%, aí a gente está entrando no conceito de underfitting. Então é legal vocês anotarem, dar uma olhada nesse conceito adicional, porque isso vai ajudar a compreender, certo? E essa é uma pergunta bem legal, por isso que eu gosto de pontos de IA. Pessoal, fico aqui muito feliz com as interações que eu coloquei hoje. Estou colocando esse link para vocês, dia 1º de outubro.
a gente vai ter um outro evento aqui, quarta-feira dessa vez. E aí, conto aí com a participação de vocês. A gente sempre está trazendo aqui tópicos do dia a dia para que a gente possa discutir, entender com quem está vivendo aquilo e ter essas trocas, né, que vão fortalecendo um pouco mais. Porque assim, o Jaime aí, legal, Jaime, eu nem vou dizer quem é a pessoa que vai fazer, viu? A pessoa já está aqui nessa sala aqui, ó, prestigiando ali. É a Evelyn vai fazer essa apresentação. Não deixa ninguém ali da Três Corações desenvolver sem o IPF Document, desculpa, sem o repositório de objetos. É bom porque vocês vão perguntar para ela, ela estiver aqui na próxima, enquanto vocês vão dizer, por que não pode? Por que não é legal? Enfim, ela é a tech lead ali do grupo. E vou encerrar aqui a gravação, gente, e vou deixar para a gente fazer aquela velha foto da alegria. A gente encerra o dia de hoje. Olha, Bruninha, fotinha. É isso. Vou encerrar aqui, tá, gente? Aí a gente bate a foto.